Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida nesta noite. Passo aqui para trazer mais uma palavra para o teu coração, para edificar a tua fé, em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus, no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, versículo 10 e 11, a Bíblia nos diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Queridos, a Bíblia nos diz que Daniel, ainda jovem, foi levado juntamente com várias pessoas de Israel para o cativeiro babilônico por Nabucodonosor, rei da Babilônia. A Bíblia diz que Daniel, quando a gente observa a Bíblia, lendo, o livro do profeta Daniel, nós percebemos que Daniel foi um homem, ainda jovem, quando ele foi levado, que se destacou ali, porque mesmo estando longe do templo, longe dos costumes de Israel, longe, quem sabe, dos seus familiares, Daniel, ele continuou sendo fiel ao Senhor. Daniel era um homem de Deus. E a Bíblia diz que Daniel, o tempo foi passando e Daniel foi se destacando ali na Babilônia. E sobre o governo do rei Dario, Daniel, ele foi constituído pelo rei Dario, colocado em uma posição ali de governante, juntamente com mais alguns homens, da Babilônia. Ele foi constituído sobre assuntos importantes ali na Babilônia. Só que a Bíblia diz que Daniel, ele tinha sobre a vida dele o que não existia sobre a vida dos outros homens, que era, a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente, de forma que tudo que Daniel fazia, Deus, ele abençoava, ao ponto do rei Dario olhar para ele e decidi-lo colocar sobre todo o reino. Aquilo despertou naqueles demais homens a inveja, e eles então começaram a perseguir Daniel. E eles começaram a observar a vida de Daniel, na expectativa de encontrar na vida de Daniel alguma falha, para que pudesse então denunciá-lo ao rei. Mas a Bíblia diz que eles não encontraram nenhuma falha, não encontraram nada que pudesse comprometer a conduta de Daniel. E eles disseram: nós não poderemos acusar esse homem, a menos que observemos em algo relacionado à sua fé e ao seu Deus. Então eles tiveram um plano maligno e foram até o rei Dario e disseram para o rei: ó rei, é de consenso de todas as autoridades da Babilônia que o senhor faça um decreto, e que nesse decreto, durante 30 dias, o Senhor não permita que nenhum homem faça nenhuma oração, nenhuma petição a nenhum Deus, a não ser ao Senhor. O rei, na sua inocência, assinou aquele decreto. E uma vez que havia um decreto sido editado pelo rei, ele não poderia ser revogado. Daniel, quando ele soube daquele decreto, a Bíblia diz que ele foi fazer o que ele costumava fazer sempre. Foi para sua casa,
para o seu quarto. E a Bíblia diz que ele dobrou o joelho, como ele fazia 3 vezes ao dia, e foi orar a Deus. Daniel era um homem de oração. Perceba que aquele decreto não mudou o que Daniel fazia, não interferiu no seu relacionamento com Deus. Ele foi orar, ele foi clamar, mas ele foi também pedir ajuda ao seu Deus, para aquele momento que ele estava vivendo. Aqui, querido, eu já quero começar a falar algo para o teu coração. Nós estamos aí vivendo uns dias, difíceis. Vários decretos foram editados e esses decretos, eles nos proíbem de abrirmos o templo, a igreja, para cultuarmos ao nosso Deus. Esse decreto alterou, a nossa agenda de culto. Não podemos ir para a igreja cultuarmos coletivamente. Mas sabe, querido, que esse decreto não pode alterar a sua intimidade com Deus. Esse decreto não pode alterar, a maneira com que você adora o seu Deus. Você precisa, como Daniel, ir para a sua casa, estar na tua casa, mas não está de qualquer forma. Daniel não parou de orar, ele continuou orando. Então você está na tua casa, mas você precisa estar em oração. Você precisa estar adorando a Deus. Você precisa estar da sua casa se relacionando com o Senhor, prestando o seu culto diário ao Senhor aí da tua casa. Não permita que esse decreto, que foi editado pelo homem, ele impeça você de adorar o seu Deus. Não podemos ir para o templo, para a igreja, mas nós podemos fazer da nossa casa um local de culto a Deus. E é isso que você precisa fazer. Daniel foi orar, foi clamar ao seu Deus. Mas aqueles homens encontraram Daniel orando, e a Bíblia diz que eles pegaram então e levaram essa situação ao rei. E o rei, mesmo sendo amigo de Daniel, ele não pôde mudar a sentença, porque ele já tinha dado a sua palavra. E a palavra de um rei, ela não podia voltar atrás. E a condenação para quem estivesse ferindo aquele decreto era que essa pessoa tinha que ser jogada na cova dos leões. Mas perceba, querido, que Daniel, a Bíblia diz no verso 11 que aqueles homens encontraram Daniel orando, pedindo ajuda ao seu Deus. Creio eu no meu coração que Daniel clamava, que Daniel buscava de Deus, que Daniel pedia ao Senhor para que o ajudasse naquela situação, diante daquele decreto, diante daquela situação que o condenaria à cova dos leões. Mas perceba também que a oração de Daniel não mudou aquelas circunstâncias. Daniel orou. Quem sabe Daniel pediu a Deus que o livrasse da cova dos leões. Quem sabe Daniel orou e disse: Senhor, não permita que eu seja condenado a ir para a cova dos leões. Mas perceba que Daniel, ele foi condenado à cova dos leões. O rei, mesmo sendo amigo de Daniel, e mesmo contra a sua vontade, ele teve que ordenar que Daniel fosse jogado na cova dos leões. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Daniel orou. Aí você pode pensar assim: mas Deus então não ouviu a oração de Daniel? Porque quem sabe Daniel pediu para que ele não fosse lançado na cova dos leões. Querido, Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele foi para a cova dos leões. Mas Deus fechou a boca dos leões. Aleluia. E não permitiu que aqueles leões tocassem na vida de Daniel. Sabe o que eu quero dizer para você? É que tem circunstâncias que nós oramos, que nós clamamos ao nosso Deus. Tem situações que nós oramos e pedimos que Deus nos livre delas.
E quando nós percebemos, nós estamos passando por essas situações. E talvez você pense, será que Deus não tem ouvido a minha oração? Nesses dias que temos vivido, estamos orando. A igreja tem orado. A igreja tem clamado para que este mal, essa enfermidade que nós estamos vendo aí assolar o mundo, ela passe. Mas perceba que a enfermidade continua aí. Deus não nos livrou de viver esse tempo que nós estamos vivendo. Mas Deus tem nos livrado em meio a este tempo. Como Deus permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões, mas Deus fechou a cova dos leões. Tem situações, meu amado, que Deus vai permitir você passar. Ele não vai impedir que você passe por elas. O Senhor nos diz no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Jesus ele diz, no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vamos passar pelas situações, porque muitas vezes são necessárias, mas Deus vai nos livrar em meio a essas situações. Por quê? Sabe, querido, há propósitos de Deus nisso, e eu enxergo pelo menos 2 propósitos. Talvez a cova dos leões fosse necessária para que a fé de Daniel, que já era uma fé firme, se tornasse ainda mais sólida. Porque Daniel teve uma grande experiência com Deus na cova dos leões. Mas Deus permitiu também que Daniel fosse para a cova dos leões para que o nome dele fosse glorificado por aquelas pessoas que estavam à volta de Daniel e que não criam em Deus, mas que ao ver o grande milagre que Deus fez na vida de Daniel, dentro daquela cova, ao fechar a boca dos leões. Porque o texto diz que no outro dia, quando o rei vai lá e grita diante daquela cova, perguntando se o Deus de Daniel havia o livrado, Daniel ele grita de dentro daquela cova, ó rei, viva o rei, que o Senhor não permitiu que os leões tocassem minha vida. Deus guardou Daniel. E a partir daquele dia, o Deus de Daniel foi glorificado por todas as pessoas que estavam à sua volta, pessoas que não criam no Deus de Daniel. Assim é na nossa vida, querido, muitas vezes Deus permite que passemos por situações difíceis, que nós não gostaríamos de passar, mas no meio daquela situação, sabe, querido, Deus nos livra no meio daquela situação. Mas por que Deus permite, pastor? Ele permite, muitas vezes, para que a nossa fé seja ainda mais sólida no Senhor. Porque todas as vezes, querido, que temos uma experiência com Deus, a nossa fé, ela é edificada. Mas Deus também permite, em segundo lugar, que passemos por lutas e dificuldades e nos livra no meio das lutas e das dificuldades, operando maravilhas, para que o nome dele, através da minha vida, da sua vida, seja glorificado por todos aqueles que não crê no Senhor. Esse é o propósito de Deus. Então, querido, Deus livrou Daniel. Deus mudou a sorte de Daniel. Quem sabe eu estou falando com você aí e você está vivendo uma situação difícil. E você não gostaria de passar por ela. Mas saiba que no meio dessa situação, Deus, ele está guardando você. Deus está livrando você. Deus está abençoando você. Você vai passar por ela, porque ela é necessária para o teu crescimento espiritual, para a edificação da tua fé, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas você vai sair dela muito mais confiante em Deus do que você entrou nela, porque Deus é na tua vida, querido. Só digo para você, continue orando, continue clamando, não altere a sua rotina de oração, não fique desapercebido, sabe? Não fique aí na tua casa apenas de papo pro ar, sabe? Deitado no sofá de qualquer maneira. Não, ore, leia a Bíblia, busque o Senhor, continue sua rotina, preste o teu culto de oração ao seu Deus, porque Deus, ele é na sua vida. Deixa aqui um grande abraço, que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.